E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Abrindo a live de hoje, como eu disse, com esse tema que nos toca diretamente nos dias de hoje, principalmente porque andamos extremamente agitados e ansiosos. O tema é serenidade, uma questão de resistência às ilusões do mundo, uma questão de resistência às nossas próprias paixões. E eu começo com uma reflexão minha mesmo, que eu elaborei agora, como mote de introdução deste tema. É uma afirmação, uma consideração categórica. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma das enfermidades de alma mais características de nosso tempo é a incapacidade crescente de abdicação de satisfações de ordem imediata e efêmera em proveito de satisfações futuras de ordem estável, duradoura e edificante. Eu vou repetir para que vocês retomem o raciocínio e confiram se efetivamente eu não estou certo ao afirmar isso. Eu estou dizendo para vocês que uma das principais doenças psicológicas, uma das principais enfermidades de alma dos dias de hoje é esta incapacidade crescente que temos de abdicar de satisfações, de prazeres de ordem imediata, de prazeres de ordem efêmera, transitória, em proveito de satisfações futuras, em proveito de conquistas futuras mais estáveis, mais perduráveis, mais duradouras e, claro, mais salutares, mais edificantes. Eu mesmo me endossar, simplesmente afirmando que é fácil perceber isso que eu acabei de dizer, tomando em perspectiva, por exemplo, a verdadeira religião dos dias de hoje. Que religião é essa, professor? O culto ao conveniente, o culto ao fácil, ao cômodo, ao confortável, ao que distrai, ao que anestesia. Enfim, a verdadeira religião dos nossos dias é o culto a tudo aquilo que maximiza prazer e nos leva a fugir da dor. Como se esses expedientes de prazer, como esses expedientes de satisfação imediata, de fato nos conduzissem a um distanciamento da dor. Não evitam a dor, não nos distanciam da dor. Esses expedientes apenas fortalecem a dor para um encontro com ela futuro. Porque tenha certeza, meu amigo, tenha certeza. Se você evita seus enfrentamentos hoje, prepare-se para encontrar com eles futuramente, só que com o dobro do tamanho. Todo enfrentamento que você deixa de viver hoje, você não está se isentando de vivê-lo. Você apenas está adiando o encontro com ele, com eles em enfrentamentos. Só que quando eles reaparecerem, estarão, no mínimo, com o dobro do tamanho. Então, é só uma introdução. E é mais ou menos isso que tem acontecido com o mundo adulto hoje.
E pior ainda será o mundo adulto de amanhã, porque os jovens hoje, entregues que estão a tudo que é fácil, a tudo que é conveniente, a tudo que é confortável, a tudo que distrai, a tudo que anestesia, demonstram ter uma incapacidade crescente para lidar com os nãos elementares da própria vida. Isso é flagrante. Isso é flagrante. Estão despreparados para lidar com as adversidades mais básicas da vida. Ou seja, facilidade, em síntese, aleija a consciência, paralisa o homem, atrasa-o na sua caminhada rumo ao seu próprio destino. A proposta aqui é apresentar para vocês como as diferentes tradições mitológicas, como os diferentes mitos das antigas culturas apresentam esta realidade incontornável e evidente. Repare que é assim a vida. A vida é assim. Porque essa coisa aqui, que nós chamamos de vida, por mais que sejamos pós-modernos, por mais que acreditemos que temos a vida, por mais que acreditemos que tudo depende de nossa subjetividade, por mais que caiamos na tola armadilha de que tudo é construção social, porra, a vida tem lei, meu amigo, tem princípios e tem finalidade. E você que está me ouvindo, hás de ser reto ou endireitado. Endireitado pela vida, como diz o Marco Aurélio. Então, como é que as antigas culturas tratam desta relação que temos com o mundo da sedução? Melhor, como as antigas tradições mitológicas falam desta nossa tendência, desta nossa inclinação para ceder às seduções, aos encantos, aos feitiços do mundo que acabam, claro, nos levando ao esquecimento do que vale, ao esquecimento do que importa buscar na vida, ao esquecimento de nosso próprio destino. Isso é uma pergunta. Como é que as antigas tradições mostram isso? Eu vou começar não com uma passagem mitológica, mas com uma passagem histórica de um dos relatos chineses da vida de Confúcio. Confúcio, o grande mestre da filosofia chinesa, foi durante um tempo, muito novo por sinal, ministro da Justiça do Reino de Lu. E ele, nesta condição, passou a aconselhar o príncipe do Reino de Lu. Tantas e importantes ações foram produzidas a partir desta condução de Confúcio, tantas foram as transformações produzidas pelo príncipe em função desta orientação que recebera do grande sábio, que os reinos vizinhos, isso é fato histórico, tá, pessoal? Que os reinos vizinhos fizeram uma espécie de complô para inviabilizar o desenvolvimento moral e militar do Reino de Lu. E o que eles fizeram? Presta atenção nisso, porque é um fato histórico de escala política, mas como política, como eu disse numa live, é verdadeiramente governabilidade interior, este acontecimento nos diz respeito psicologicamente. Os governantes dos reinos vizinhos ao Reino de Lu fizeram um complô para inviabilizar o desenvolvimento do Reino de Lu. E o que eles fizeram? Resolveram enviar para o príncipe de Lu dezenas de belas dançarinas e riquezas. De tal modo, esse presente foi de tamanha monta que o príncipe se viu diante de um harém e muito rapidamente, ao se envolver, ao desfrutar
deste presente, rapidamente se esqueceu de suas responsabilidades, de seus compromissos, levando, mais tarde, Confúcio a abdicar deste posto político. Então, observe a estratégia dos governantes. O príncipe era novo e, claro, foi corrompido pela sedução dos prazeres do mundo. Repare que se entrarmos agora na mitologia grega, nós encontraremos duas passagens emblemáticas na Odisseia de Homero. São duas passagens muito conhecidas. Ulisses atrasa a sua jornada porque se deixa seduzir por duas deusas, Circe e Calipso. Circe transforma os 23 tripulantes de Ulisses em animais, ele vai atrás para tentar desfazer esse feitiço, mas acaba se envolvendo com esta deusa, acaba sendo por ela levado ao seu leito nupcial e acaba se deleitando demasiadamente com os prazeres que essa deusa lhe ofereceu, que essa deusa lhe cercou, de tal modo que quando ele vai partir novamente, quando ele tenta sair da ilha, ele descobre que sua nau, que sua embarcação está quase que totalmente coberta de terra, de areia da praia. É símbolo de atraso de Ulisses em função desse seu excessivo entregar-se aos deleites do mundo. Com Calipso foi quase a mesma coisa. Calipso, belíssima deusa, se apaixonou por Ulisses e lhe cercou de toda uma sedução, de todo um encanto extraordinário. Clamou para que ele não a deixasse, ao ponto de oferecer a ele a própria eternidade. Ulisses demorou-se na ilha de Calipso. E mesmo pensando em sua ilha, em sua esposa, em seu filho, ainda assim se permitiu viver neste mar de puro prazer. Então, uma breve conferida, seja em um acontecimento histórico da escala que eu apresentei, seja olhando para um mito, e eu estou apenas trazendo aqui um mito, olhando para o que a nossa história nos oferece de sabedoria, de chave de compreensão acerca dessa questão, a gente consegue perceber que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de inclinação, a esse tipo de tendência, a esse tipo de auto-hipnose, a esse tipo de paixão esquecente, esse tipo de paixão que nos faz esquecer do que importa, do que vale. Às vezes nós queremos levar a juventude para a vida adulta. Às vezes nós queremos viver como adolescentes. Às vezes nós queremos deixar de lado nossas responsabilidades de adulto, nossas responsabilidades como ser humano, em proveito das paixões, em proveito do que o mundo nos oferece de possibilidades de prazer. E olhe que o mundo de hoje, claro, é um grande parque de diversões, é um grande balcão de barbitúricos, porque, meu amigo, tem de tudo, lícito e ilícito, para você encontrar a anestesia que melhor lhe acalenta a alma. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Porém, nos cabe ter atenção para um fato importante e que somente os mitos nos trazem. Então, eu vou me ater à continuação desta passagem da Odisseia para dizer o que vou dizer. Deixarei de lado Confúcio, porque é um fato histórico, e o fato foi este: o príncipe caiu na própria cilada que armou e perdeu a orientação de um grande mestre de sabedoria. Mas o mito, não. O mito sempre nos apresenta o problema, a questão, o embaraço,
e, claro, precisa nos dar a chave para resolver o abacaxi. E ele o faz. Repare que nessas duas ocasiões em que Ulisses se deixa iludir, se deixa enganar pelas suas próprias paixões, aparece a figura do deus Hermes nessas duas situações. Hermes aparece na ocasião em que Ulisses está na ilha de Ogígia e diz a Calipso: olhe, tá demais. Ou você liberta o herói, ou você liberta Ulisses, ou Zeus vai afundar a sua ilha. Ela fica pé da vida, mas nada pode fazer contra uma determinação do Deus dos deuses. Hermes é apenas um mensageiro. É apenas um mensageiro ou o mensageiro oficial do Olimpo. E na ocasião em que Ulisses se encontra com Circe, antes dele chegar ao seu palácio, presta atenção nisso, Hermes lhe aparece, ele está escalando um morro, Hermes lhe aparece e lhe oferece o broto de uma planta encantada chamada mole, lhe dizendo que ele coma este broto que ele traz em suas mãos, porque será a única forma dele se proteger dos poderes de transformação de Circe. No caso, mais precisamente, no poder que ela tem de transformar homens em animais. Isso é simbólico. Repare que Hermes protege Ulisses de se transformar em um animal sob o efeito da feitiçaria de Circe. Repare que ele se deixa envolver, ele vive com ela intensos prazeres, se esquece, se atrasa, mas Circe não consegue transformá-lo em animal, ao contrário dos tripulantes de Ulisses, da tripulação de Ulisses. É o momento, inclusive, em que, quando Ulisses chega no palácio, ela imediatamente tenta transformá-lo em animal. E ele desembainha a espada e a ameaça. Ele está sob proteção desta planta encantada chamada mole. O que é que o mito está nos chamando a perceber? Que embora nós nos deixemos, por vezes, nos enganar pelas nossas próprias paixões, pela nossa própria febre, por tudo que dá prazer, por mais que nós nos ceguemos com as nossas próprias ilusões, há sempre em nós um Hermes a nos oferecer um broto de planta encantada que impede que nós nos transformemos em animais, que impede que nós nos animalizemos. Só que é preciso ter atenção para isso. E a atenção para isso, aqui nesta live, vai sob a forma de 3 afirmações. Presta atenção nisso, porque transformando o broto mítico de proteção em 3 afirmações filosóficas, elas seriam as seguintes. Primeira, toda inibição instintiva, toda inibição libidinal, toda inibição de um desejo que você tem consciência que não é bom para você, toda inibição disso projeta no futuro um avanço humano, projeta no futuro um polimento de alma, projeta no futuro um rasgo espiritual, velho. Toda inibição que você consegue produzir em você, conscientemente, doa o que doer, você estará projetando para o seu próprio futuro um avanço espiritual. Segunda afirmação, não há, bota na cabeça de vocês isso, pelo menos para refletir, não há aperfeiçoamento de caráter, não há imperturbabilidade de alma, não há apaziguamento de mente, não há firmeza de coração, não há serenidade de espírito, sem que nós desenvolvamos paulatinamente, para não dizer de uma hora para outra, sem que nós desenvolvamos paulatinamente
uma continência, sem que nós desenvolvamos gradativamente uma abnegação, sem que nós desenvolvamos uma progressiva renúncia de nossas conveniências instintivas, sem que nós desenvolvamos uma renúncia às nossas pulsões instintivas. Ou seja, não há como a gente alcançar mais consciência sem a contenção, sem a abnegação, sem a renúncia de certas experiências de desejo. É preciso, para inundar a nossa mente de espiritualidade, é preciso fechar as válvulas das conveniências instintivas. Isso é algo básico em todas as tradições filosóficas, de Platão a Pascal, de Aristóteles a Immanuel Kant. Todos falam isso. Inclusive o próprio Sêneca, grande filósofo estoico, que diz o seguinte: não há o que faz sofrer o corpo que não favoreça a alma. E a terceira afirmação é a seguinte: se vocês querem subir, se vocês querem ascensionar a consciência de vocês, não optem, não apostem, não sigam o caminho do fácil, velho. Apostem no caminho difícil. Apostem no caminho escarpado. Apostem no caminho que todos evitam como meio de vida. Eu não estou dizendo que é preciso buscar o difícil pelo difícil. Não. Eu estou dizendo com essas palavras que o caminho fácil é sempre enganoso. O fácil mente para nós, nos engana. No caminho fácil há sempre uma armadilha. Em todo caminho fácil há sempre uma armadilha. Há sempre uma armadilha. Ou não é propriamente um caminho, ou é um caminho que cedo ou tarde te levará para um ponto que você deixou para trás. Ou seja, vai fazer você retroagir. Então, em síntese, tomando em perspectiva essas três afirmações, claro que de modo articulado, dá para se ter uma noção de um meio de evitarmos cair nas ciladas que nós mesmos armamos para nós. E que a gente possa caminhar com cada vez mais lucidez, mais autoconfiança, que a gente consiga vencer essas ilusões ao ponto de um dia podermos dizer o que o herói Gilgamesh, da grande epopeia mesopotâmica, disse a Inanna, ou Astarté, a deusa que lhe aparecera no mito, tentando fazê-lo desistir de sua saga. Que a gente consiga dizer o que Gilgamesh disse à deusa Inanna. Repare que Inanna lhe aparece na sua epopeia, no seu mito, e do mesmo modo que Circe, do mesmo modo que Calipso, diz a ele o seguinte: ora, esqueça essa busca pela eternidade e venha ficar comigo no meu palácio. Lá eu lhe dou, Gilgamesh, amor, descanso, manjares e bebidas. E ele responde à deusa da seguinte maneira: ó, deusa Inanna, tu és a beleza do mundo. Tu és tudo aquilo que representa descanso e paz. Mas olhe o que eu sou. Eu sou como a porta que deixa passar o vento. Eu sou como a tigela que perde a água. Eu sou como o teto que já não cobre. Porque eu sou peregrino, eu sou viajante, eu sou errante.
Permita-me que eu siga o meu próprio caminho. Permita-me que eu continue a procurar algo que possa fundamentar a minha existência e justificá-la ante os meus olhos e não ante os olhos dos outros. Então, reflitam sobre esta frase dita pelo grande herói mesopotâmico Gilgamesh, a essa deusa, a essa representação da ilusão nesta tradição mitológica, e vejam se a gente não precisa, de certo modo, alcançar este patamar de consciência. É o que nos espera. E espero eu que vocês e eu também tenhamos a devida maturidade para reconhecer isso um dia. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!